Olá a todos, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com a física do sexto ano. Para a gente já chegar chegando, como de costume, nós estávamos falando sobre a forma e o tamanho do planeta Terra. Durante a nossa última conversa, falei para vocês que quando a gente olha para o céu, nós podemos ver o Sol e vemos a Lua. Falamos que o Sol é uma bolota luminosa que aparece todos os dias e que ela se põe, sempre nascendo no leste, se pondo no oeste, e que a Lua é uma outra bolota que aparece no céu de vez em quando, às vezes num formato meio esquisito, às vezes com iluminação meio estranha, às vezes mais iluminada, às vezes menos, mas ela sempre está lá. E ela aparece em ciclos fixos de 7 dias chamados de semanas. Beleza? Então, dando continuidade aos outros astros que a gente pode ver no céu, prometendo para vocês que nós estamos aqui para falar sobre a forma e o tamanho da Terra. Até agora, tudo que sabemos é: no céu existem dois astros bem evidentes, que são o Sol e a Lua. São os dois astros mais importantes. Olhando para o céu com mais cuidado, em especial para o céu noturno, a gente consegue ver um monte de pontinhos luminosos. Cara, tem que ser uma pessoa muito especial para realmente olhar para o céu e falar: essa estrela é tal, aquela estrela é tal outra, lá, saber esses detalhes. Realmente tem que ser uma pessoa muito observadora para conseguir fazer isso. Mas os seres humanos fazem isso. Existem registros arqueológicos de pintura rupestre que foram encontrados em cavernas que trazem desenhos de pontinhos que têm a mesma disposição de algumas estrelas que são visíveis no céu noturno até hoje. Isso significa que o ser humano da antiguidade, antes mesmo da invenção da escrita, estou falando de registros que por testes que foram feitos lá químicos, descobriram que esses registros tinham para mais de 40 mil anos. Então, a escrita foi inventada 6 mil anos atrás. Nós estamos falando de registro de 40 mil anos antes. Sabe-se lá como era a humanidade 40 mil anos antes. Beleza? Mas aquela galera, sem escrita, sem nenhum registro que nós temos, né, sem ser registro fóssil, super antigos, as coisas que estão aí soterradas e eventualmente por pura sorte a gente consegue encontrar. Essa galera já olhava para o céu e conseguia ver um pouco mais do que a bolota do Sol e a bolota da Lua. Porque, cara, imagina, aqui hoje com as cidades e a poluição e tudo mais, você olha para o céu, você não vê esse tantão de estrelas. Você vê algumas, você vê as mais brilhantes, você vê aquelas que se destacam mais. Então, algumas estrelas a gente consegue olhar para o céu e perceber a presença delas, né? Então, de fato, olhar para o céu com esse olhar de regularidade traz para a gente, né, uma coisa que é uma identificação realmente do céu. Então, quando você olha para o céu e você está vendo lá as estrelas, você fala: olha só, tem duas estrelinhas daqui, uma aqui embaixo. Olha só, parece uma cruz. Vou chamar esse grupo de estrelas de cruzeiro, porque tem forma de cruz. Beleza? E como ele está lá perto da região que eu conheço como Sul, vou chamar essas estrelas de Cruzeiros do Sul. Pronto. Aí as pessoas deram nome para aquele grupamentozinho de estrelas e falaram: aquilo ali é o Cruzeiro do Sul. E, pô, isso eu estou falando de hoje, de uma que se você olhar para o céu aí com muita facilidade, mesmo numa cidade, você consegue ver essas estrelas, né? São 4 estrelas e mais uma no cantinho aqui que formam aí a cruz do Cruzeiro do Sul. Então essa estrela está sempre lá. Ela aparece toda noite e a galera tá vendo. Então esse formato, esses grupinhos de estrelas chamados de constelações estão lá no céu e eles estão sempre iguais. Aconteça o que acontecer, estão com a mesma disposição entre as estrelas. Depois a gente vai descobrir que a coisa é muito mais sofisticada do que isso, mas por enquanto estamos falando de grupos de seres humanos que tudo que foi capaz de perceber é uma bolota grande chamada Sol, uma outra bolota menorzinha chamada Lua, mais ou menos do mesmo tamanho, mas que brilha diferente, tem um comportamento estranho, e outros grupos luminosos que estão lá no céu, chamados de estrelas, e estão sempre no mesmo lugar. Qual é a diferença quando olhamos para o céu
do que nós chamamos de estrelas para os outros corpos celestes. Galera, aqui no Stellarium a gente consegue reproduzir isso. Olha que interessante. Ao longo da noite, as estrelas vão girando no céu. Elas vão girando. Eu ainda não sei qual é o formato e o tamanho da Terra. Eu só estou te fazendo afirmações que você não é capaz de recusar, porque é só você botar a cara na janela lá fora que você vai ver que o que eu estou falando é o que está acontecendo lá fora. E com base nessas coisas irrecusáveis e irrefutáveis, a gente vai tirar conclusões. Beleza? Tô com raiva não. Então, ao longo da noite, você vai vendo, ó, que as estrelas meio que rodam no céu, né? E se você está olhando aqui no hemisfério sul, e nós moramos aqui no hemisfério sul, existe uma estrela, ela é bem interessante, ela se chama Sigma Octantis. O Stellarium consegue mostrar essa estrela para nós, né? Lá no céu. Espera aí que eu acho que não foi o OK, não. Octans. Era para estar aqui. Pronto. Octans é uma constelação que está lá no céu. Essa constelação tem várias estrelas. Uma delas é chamada de estrela Sigma. Por que a constelação Octans é interessante para nós? Veja, nós estamos em Brasília. Aqui no nosso Stellarium diz que hoje é dia 1º de setembro de 2025. Não é o horário que eu gravei esse vídeo, é só o horário que eu botei lá no programa. Beleza? Às 21 horas e 29 minutos. Vou fazer o seguinte. Uma pessoa que esteja na cidade de Manaus, lá em Manaus. Essa pessoa que está na cidade de Manaus, quando ela olha para o céu e ela vai no dia 1º de setembro também, às 21 e 29, ela também vê a constelação Octans. No entanto, a constelação Octans está num lugar diferente. Então, se uma pessoa, vamos pegar aqui, mais uma vez, lá no extremo sul, né? Vamos pegar aqui a cidade, por exemplo, de Porto Alegre. Uma pessoa que esteja na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Brasil, e ela for olhar para o céu, às 21 horas e 30 minutos, espera aí que eu vou botar às 21h30 lá, espera aí. Às 21 horas e 30 minutos, ela está vendo a constelação Octans um pouco mais em cima. Se você vai mais ao sul ainda e procura, vamos olhar lá no Ushuaia. Opa, calma aí que ficou errado. Se você vai olhar lá para o sul do sul da Argentina, na Terra do Fogo, e você olha a constelação Octans, às 21h30 do mesmo dia. Então, peraí, nós estamos andando na direção sul e tem um grupo de estrelas que está trocando a posição em que a gente olha para ela. Aqui não é o caso, mas a gente pode procurar algum lugar lá na Antártida. Antártida não é um lugar que a galera costuma visitar muito, né? Mas a gente pode pensar, né, lá bem no sul do sul, né, que seria o polo sul da Terra. Se você vai para o polo sul da Terra, às 21 horas, claro que não tem essa grama lá, né, galera? Isso aqui é só um cenário do simulador que a gente está usando aqui. Mas o que eu estou procurando no céu? A constelação Octans. Se você está no polo sul da Terra, você olha para o céu, a constelação Octans está bem aqui. Então, peraí. Se você está lá na Antártida, às 21h30, do dia 1º de setembro de 2025, e você olha para o céu e procura a constelação Octans, ela está bem aqui. Conforme você vai saindo da Antártida e vai caminhando, claro que não dá para caminhar em cima do mar, né, velho? Mas imagina você trocando de lugar, só isso. E você vai andando ao longo do lugar onde nós moramos, você vai vendo que essa constelação Octans vai trocando de lugar. Eu botei Manaus como um lugar interessante,
A gente pode pensar aqui, ó, na cidade de Macapá, que fica bem onde passa o que nós chamamos hoje de linha do Equador. Então, lá na cidade de Macapá, olha lá, a constelação Octans está bem aqui. Se você vai indo mais ao norte e vai chegar, por exemplo, ali, ó, vamos pensar ali, ó, na cidade do México, aí já pensando que estamos indo aí mais para o hemisfério norte, lá na cidade do México, se você olha para o céu e procura a constelação Octans, você simplesmente não acha, porque ela não aparece no céu hora nenhuma, dia nenhum do ano. Então, se você está em qualquer lugar ao sul do que nós chamamos hoje de linha do Equador, você vê a constelação Octans. E você vê em lugares diferentes do céu. Se você está bem perto da linha do Equador, a constelação Octans aparece no seu horizonte. Se você está no sul, lá no Polo Sul, e você quer ver a constelação Octans, você vai ver a constelação bem em cima do teto, bem lá em cima. E aí eu vou usar uma ferramenta de desenho extremamente avançada, até para te mostrar que você é capaz de fazer esses desenhos aqui usando qualquer tipo de recurso tecnológico. Você não precisa de um simulador para poder olhar para as coisas. Mas eu vou te mostrar abrindo esse programa super avançado que é o Paint, para você poder ver como é que eu estou montando o raciocínio que vai responder a primeira das perguntas do dia de hoje. Aliás, começou na aula passada, porque o título do nosso capítulo é Forma e Tamanho do Planeta Terra. Suponha que o planeta Terra seja redondo. Eu estou só supondo, beleza? Não tenho ainda provas de que isso aqui é verdade. Suponha que você tenha uma estrela, no caso, a constelação Octans. Suponha que essa constelação Octans esteja num lugar tipo esse aqui, ó, que eu estou desenhando, né? Longe do planeta Terra, lá do lado de fora. Imagina isso aqui. Então, eu fiz essa espécie desse asterisco aí. E aí eu vou imaginar o seguinte, ó. Imagina você agora. Vou colocar você aqui, ó, em cima da linha do Equador. Se você está em cima da linha do Equador, então você seria esse retângulo que eu estou desenhando aí. Vamos aí, desenhar a sua cabeça aqui. Cara, se a Terra for redonda, você vai ver, eu desenhei um bracinho ali, você vai ver a constelação Octans aonde? Se você estiver na linha do Equador, se aqui for o Polo Norte e aqui for o Polo Sul. O que você tem que fazer para ver a constelação Octans? Olhar para o horizonte. Conforme você vai caminhando na direção do Polo Sul, se você chegar lá no Polo Sul, não morrer de frio, cara, imagina que você tá bem aqui, cara, com a perna, o seu pezinho em cima da terra, lógico, né? Porque eu tô supondo que a terra é redonda, então tô imaginando, você botou o pezinho lá. Sua cabeça tá aqui em cima ainda, eu espero. Cara, se tu quiser olhar para a constelação Octans, você vai ter que apontar para cima. Não, velho, eu tô falando um negócio muito sério aqui. Eu peguei um único conjunto de estrelas. Um único. E eu estou te mostrando que se nós moramos num planeta que tem a forma de uma esfera, tem a forma de uma bola, se você estiver bem na linha divisória da metade superior e metade inferior, nós chamamos de linha do Equador, se você estiver lá e você olhar para o céu e procurar a constelação Octans, você vai ver a constelação bem na linha do horizonte, bem pertinho do horizonte. Se você vai para o que nós estamos propondo, que é o hemisfério sul, e você vai lá para o Polo Sul, e se você olhar para o céu, bem aqui,
e a constelação Octans estiver lá, foi mal, meu brother. A Terra é redonda, não tem o que tu falar. Não, e o mais louco, peraí. Não, peraí. Agora esse aqui é você na Cidade do México. Ó, você aqui na Cidade do México. Se você está na Cidade do México e procura pela constelação Octans, adivinha o que você vê? Você não vê, porque a Terra está no meio do caminho. Então a galera do hemisfério norte não vê a constelação Octans. Nunca, em nenhum momento do ano. A constelação Octans é totalmente invisível para todo mundo que está na Terra da cintura para cima. Todo mundo que está no planeta Terra da cintura para baixo vê. Então eu acho que nós temos um ótimo indício, um ótimo motivo para a gente acreditar. Estamos morando num planeta e esse planeta é redondo e este planeta redondo tem uma constelação muito distante que nos prova que isso é verdade. Não sei se eu fui convincente o suficiente. Mas a gente pode avançar mais um pouquinho. Esse raciocínio, na verdade, ele não surgiu com a constelação Octans. Os registros que a gente tem mais antigos tratam, na verdade, de uma estrela chamada estrela Polaris. Polaris. Por que a estrela Polaris ela é interessante? Porque a estrela Polaris, galera, tá lá no céu, ó, muito bem vista do hemisfério norte. Cara, e olha que interessante. A estrela Polaris, assim como a estrela Sigma da constelação Octans no hemisfério sul, beleza? A estrela Polaris lá no hemisfério norte, ela passa a noite inteirinha parada no mesmo lugar. Peraí, velho. Por que eu queria trocar de janela? Por que isso? Por que isso acontece? Ora, estamos falando de uma estrela que deve estar, vou marcar aqui de alaranjado, bem aqui, ó. Porque aí a Terra gira, 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 e ela está sempre no mesmo lugar do céu. Então a estrela Polaris, ó, se a gente olha no simulador aqui, cara, ela passa a noite inteirinha no mesmo lugar. Vamos voltar lá para a constelação Octans. Bom, no hemisfério norte ninguém vê constelação Octans. Vamos voltar para Brasília. Vai, Brasil. A constelação Octans, ela passa a noite inteirinha no mesmo lugar do céu. Todos os dias a constelação Octans está lá, no mesmo lugar. No inverno, na primavera, não interessa a fase da lua, não interessa se é no início da noite, se é do fim da noite. Então, no Polo Norte, no hemisfério norte, nós temos uma estrela fixa no céu, chamada estrela Polaris. Ela é fixa a noite inteira num mesmo lugar. Conforme você vai indo mais para o Polo Norte, a estrela Polaris vai indo mais para cima. Conforme você está mais perto da linha do Equador, a estrela Polaris está mais perto do horizonte. Adivinha para que usaram a estrela Polaris? Para que usaram as estrelas da constelação Octans? Adivinha para que usaram isso? Para saber onde você está. Porque se você olha para o céu e vê a constelação Octans perto do horizonte, então você fala, estou no hemisfério sul e estou próximo à linha do Equador.
Se você vê a constelação Octans pouco mais em cima, estou no hemisfério sul, distante da linha do Equador. Se você está vendo a constelação Octans bem aqui em cima de você, que conclusão você tira? Estou no hemisfério sul e estou no polo sul. Então você consegue saber onde você está. Por quê? Porque o nosso planeta tem esse formato redondo e algumas estrelas acabam indicando isso para nós, tornando evidente. Então, uma simples observação do céu permite que a gente descubra onde a gente está, no lugar onde a gente mora. Permite que a gente descubra onde nos localizamos. Por quê? Esses pontos luminosos no céu indicam para a gente onde nós estamos. E eles têm sempre a mesma cara. E eles estão lá, não tem 10 dias, não tem 10 anos, não tem 10 mil anos, tem milhões de anos que eles estão no mesmo lugar, do mesmo jeito. E as diversas gerações, uma após a outra, foram observando isso e passando essa informação geração após geração, ainda que seja por meio de um registro, de uma pintura rupestre, como nós falamos algum tempo atrás. Eu estou sendo impreciso se eu falar para você que a disposição das estrelas no céu é exatamente a mesma ao longo de milhões de anos, porque isso não é verdade. É porque os fenômenos que fazem as estrelas mudarem de lugar são muito demorados e eles acontecem muito longe de nós. Então, a vida de um ser humano não é suficiente para enxergar uma mudança perceptível desses astros que nós estamos falando aqui agora. Beleza? Ao longo da vida de um ser humano, ele consegue ver que o Sol nasce ali no leste, mas no inverno é mais para cá, no verão é mais para lá, na primavera é mais aqui, no outono mais não sei aonde. Então, o ser humano ele consegue, ao longo aí do tempo de vida dele, consegue observar esses pequenos ciclos, essas coisas, mas não as mudanças de posição das estrelas. Então, até agora, a gente pode dizer que nós estamos olhando para o céu e quando nós olhamos para o céu, nós estamos vendo coisas imutáveis, coisas que durante a vida de um ser humano não deve sofrer modificações significativas. Então, dessa forma, a gente consegue com segurança dizer, olhar para o céu e observar a regularidade das estrelas, consegue provar para nós qual é o formato do local onde nós moramos. Então, o que nós temos de evidências irrefutáveis até agora? Nós temos de evidência irrefutável que uma bolota luminosa aparece todos os dias no leste e se põe todos os dias no oeste. Nós resolvemos dar o nome dela de Sol, o astro mais importante no céu, porque é por causa dele que tem o calor, que alimenta as plantas e faz a gente não morrer congelado. Então o Sol, é importante pra caramba, entendeu? A Lua, por que a Lua é legal? Ela chama atenção pra caramba no céu. Ela é um ponto luminoso, quase do tamanho do Sol, mais ou menos até do mesmo tamanho. Eventualmente até acontece da Lua passar na frente do Sol, né? Aqui eu vou aproveitar que eu estou com a janela aberta e pegar uma imagem real para você ver. Nós tivemos, eu já fiz essa busca, lógico, né? Para saber e não passar vergonha aqui com vocês. Nós tivemos um eclipse no dia 14 de outubro de 2023, que foi visível aqui do planeta Terra, beleza? Aqui de Brasília foi possível ver parcialmente, mas aí, galera, como é que foi isso? Aconteceu da Lua entrar na frente do Sol. Isso aqui foi tipo 9 horas da manhã. Então, no dia 14 de outubro de 2023, aconteceu da Lua entrar na frente do Sol. Cara, esse fenômeno é raríssimo, mas vamos olhar para o Stellarium com um pouco mais de cuidado para a gente poder ver isso aqui acontecendo. Né? Vamos voltar lá para 2023, né? Eu estou falando de 14 de outubro, então aqui a data vai dar certinho. Cara, olha aí, ó. Vamos dar uma olhada pro... Eu vou tirar a constelação Octans aqui para ela não atrapalhar a gente, mas vamos dar uma olhadinha aí no Sol e na Lua. Olha lá, ó. 20 de setembro, ó, lua minguante,
Ó, passou mais um tempinho. Olha a Lua seguindo o Sol. Depois a gente vai estudar esses movimentos exatamente, vamos dar um nome dessa trajetória, né? E tudo mais. Olha aí, tivemos aí uma Lua crescente, né? Aí tivemos aí, ó, crescente, né? Nessa Lua que a gente falou, ela vai crescendo. Olha lá a Lua crescendo. Aí depois que a Lua estava crescente, qual é o nome da fase da Lua? Dura 7 dias também, né? Lua cheia. Aí tivemos aí mais uma Lua cheia. Né? E o tempo foi passando, ó, 28 de setembro, eu vou ter a paciência de chegar até 14 de outubro para você ver a coisa acontecendo. Ó, aí, ó, lua cheia e o sol do lado de lá. Aí lua cheia ainda, ó, 1º de outubro. Ó, no dia 2 de outubro, ó, vamos ter uma nova fase da lua, já começando aqui, ó. Ó, você já começa a perceber que a lua está ficando menor. O que está acontecendo quando a Lua vai ficando menos iluminada? Ela está passando para a fase minguante, beleza? Aí tivemos aí o tal da Lua minguante. Aí ela vai diminuindo de tamanho. A Lua minguante que a gente vê é aquele filetinho, né? Que é o famoso, mas durante todo o período em que a iluminação da Lua vai diminuindo, a gente chama de Lua minguante. Cara, olha como a Lua está passando perto do Sol. Então, ó, isso aí já seria dia 10 do 10. Ó, alguns dias antes, ó, a Lua já vai, ó, o Sol está aqui, a Lua está aqui, ó. Eles estão meio que coincidindo lugares. São fenômenos raríssimos de acontecer, né? E aí no dia 13 de outubro, olha a Lua passando ali, ó, do ladinho do Sol. Consegue ver aqui, ó, a Lua aqui em cima e o Sol por aqui, beleza? Então, conforme o tempo for passando, olha lá, ó, aconteceu, olha aí, às 9 e pouco da manhã, ó, 8h49, ó, 9h49 da manhã, quem olhou para o céu nesse horário viu a Lua na frente do Sol. E qual é a visão? Isso aqui é o simulador, né? Qual é a visão real que a galera teve? Foi tipo isso aqui, cara, da Lua tampar o Sol, né? Aqui a gente teve um fenômeno parcial, foi um negócio tipo assim, ó, né? Então a gente via a Lua tampando um pedaço do Sol. Para olhar para o Sol, falaram para a gente comprar um vidrinho daqueles escuros de soldar, né? Para você não queimar a tua vista olhando para o Sol. Mas foi um negócio mais ou menos como esse, né? E aí a gente olhava para o céu e via que a Lua estava passando na frente do Sol. Esse fenômeno tem um nome, nós chamamos de eclipse. São raros os fenômenos, né? Assim, eles acontecem com uma certa frequência, mas para acontecer no lugar onde você vive, onde você mora, aí é raro, né? Eu me lembro de ter visto lá nos anos 90, né? Foi um fenômeno, sim, um baita fenômeno, realmente chamou muita atenção. A galera mística falou que era o alinhamento dos astros e que tinha uma grande mensagem para a humanidade. Mas, cara, aqui acontece que é uma coincidência da Lua passar na frente do Sol. Beleza? E esse fenômeno é chamado de eclipse. Guarde esse nome, eclipse, porque é ele que vai dar o nome para a linha onde passa o Sol e a Lua. Eclipse. Esse nome vai ser bastante importante para nós. Beleza? Tá bom. Que evidências nós temos até agora sobre a forma e o tamanho? Por enquanto falamos só da forma, não falamos do tamanho do planeta Terra, mas conseguimos falar da forma. Ora, descobrimos que quando a gente olha para o céu, tem uma bolota que é super luminosa e que passa no céu todos os dias. É o Sol, super importante e dá a iluminação e faz as coisas todas acontecerem. Tem a Lua. A Lua tem aquela cara variável, as fases, né, que ela vai acontecendo e tudo mais. E nós vimos também que existem algumas estrelas, algumas constelações que ficam fixas no céu e que elas mostram para a gente que o nosso planeta deve ter um formato redondo. Por que eu sei disso? Porque eu vou andando ao longo dele e vou vendo aquela estrela fixa lá toda vez no mesmo lugar. Beleza? Essa visualização do céu e essa interpretação produziu tudo aquilo que nós construímos e que serviu de base para montar o raciocínio que a humanidade criou para poder saber o formato do nosso planeta. Beleza?
Não deboche dos místicos quando eles falam, porque a constelação de Escorpião está no céu, então vai acontecer tal coisa. Pode até não acontecer. Pode até não ser a constelação de Escorpião que fez alguma coisa. Porém, como nós veremos nos nossos próximos encontros, de fato, muitos fenômenos terrestres são rigorosamente alinhados com o tempo dos astros no céu. Por exemplo, o girassol, ele vira na direção do Sol, por isso que tem esse nome. Várias plantas têm esse comportamento de apontar na direção do Sol. Algumas elas desviam e vão crescendo na direção onde recebe mais luz. Várias plantas fazem isso. Tem pássaro que, dependendo da época do ano, ele sai e vai indo para outro antes do frio chegar. De onde que eles estão tirando essas informações? Muitas delas estão rigorosamente alinhadas com os ciclos dos astros. O que nós percebemos nos seres humanos, por exemplo, as mulheres têm o ciclo reprodutivo delas muito alinhado com a lua. O tempo de duração de um ciclo completo feminino, 28 dias. Exatamente a mesma quantidade de dias da lua. Eu não estou dizendo que a lua provocou isso. Estou dizendo que uma característica inerente à nossa espécie está rigorosamente cronometrada com o ciclo da lua. Então não é feio, não é digno de deboche você querer falar das pessoas ou as pessoas que estão falando que esses ciclos vão acontecer no momento em que a lua tal aparecer no céu. Isso não é digno de deboche, porque não está errado dizer isso. Está errado você dizer que é porque o Mercúrio apareceu no céu, então a Neide vai ficar com inveja. Aí tu tá de zoeira com a minha cara, realmente. Porém, vários fenômenos da humanidade estão rigorosamente alinhados com a posição dos astros no céu. E as pessoas que se dedicaram a observar essa regularidade, tentaram fazer relações de causa e efeito, mas aí é problema delas. Porém, existe sim um alinhamento entre diversos fenômenos naturais, comportamentais, não somente dos seres humanos, mas também dos animais, das plantas, do clima, com os ciclos que nós observamos no céu. Os motivos que levam a esse sincronismo realmente são motivos que a gente só vai descobrir depois que a gente souber coisas mais aprofundadas e mais sofisticadas. Mas é um ótimo primeiro passo olhar para o céu e perceber que essas regularidades de fato acontecem. Tem mais nas próximas aulas. Valeu, falou!